Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Nós vamos ler hoje, inicialmente em Provérbios, no capítulo 30. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 14. Se você puder abrir, por gentileza, Provérbios, capítulo 30, do 3 ao 14. Diz assim a palavra: Não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, sempre santa, sempre pura, sempre forte, sempre poderosa, sempre viva e sempre eficaz. Muito obrigado, Deus. Fala conosco nesta hora. Precisamos desesperadamente do Senhor, Pai. Abençoamos a nação brasileira nesse momento tão difícil, nesse momento de tanta crise, de tanto ódio. Nós pedimos a Deus, venha aplacar todo ódio. Pai, em nome de Jesus, repreendemos esse espírito de guerra, de briga, de confusão que se instalou em nossa nação por conta dos resultados das eleições. Brasil, nós te abençoamos. Deus, venha um tempo de paz sobre a nossa nação. Venha um tempo de gozo, de alegria, de prosperidade, um tempo de bênçãos, em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, esse texto de Provérbios, capítulo 30, que nós lemos, do verso 3 ao 14. Fala de quê? Fala de orgulho e de competição. Fala de uma postura arrogante e competitiva. E nós sabemos que no reino de Deus não há espaço para orgulho e para arrogância. Deus não ouve os orgulhosos, Deus não ouve os arrogantes. Qual é a evidência desse orgulho, dessa competição?
Aonde vemos refletido tudo isso? Na triste realidade de um cristianismo dividido. Essa é a nossa realidade hoje. É quando cada um começa a pensar que é predileto. Cada um começa a pensar que é superior. Cada um começa a pensar que é o Senhor da verdade. Cada um começa a pensar que é o Salvador do mundo, que tem a receita para salvar o mundo. Cada um começa a pensar que é o dono de uma doutrina perfeita e infalível. E com isso, os relacionamentos começam a ser destruídos. De repente, vem um novo mover de Deus, pela misericórdia dEle. Ele faz isso pela graça dEle. De repente Ele envia um novo mover do Espírito Santo. E isso desperta orgulho, ao invés de ser bênção. Isso desperta complexo de superioridade naqueles corações imaturos, naqueles que ainda são crianças espirituais. A soberba é a casca de uma ferida. Aqui está a soberba, por baixo dela está a ferida. A soberba é a casca de uma ferida. E onde existem feridas, vem muitas decepções, vem muitas ciladas, quedas, escândalos. É a Bíblia que diz, queridos. Eu estou apenas citando aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, ouça bem o que diz no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, o efeito colateral da competição é a divisão. E a autoridade da igreja, com isso, fica comprometida. Note, a igreja não perde a sua autoridade, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a sua autoridade fica comprometida. A visão da vida é distorcida, e as outras denominações são vistas como concorrentes. Cada um acha que a sua denominação é a que está certa, e as demais ficam vistas como concorrentes, e muitas vezes até como inimigas. É triste, mas é realidade. Por isso o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 25, que o reino dividido não prospera. O reino, então, quando acontecem essas coisas, esses sentimentos de superioridade, de que a outra denominação é um concorrente, que eu é que tenho a doutrina certa, a minha denominação é que está certa. Quando entram esses sentimentos, o reino fica dividido. E eu vou ler para você em Mateus, no capítulo 12, no verso 25, o que Jesus diz a respeito do reino dividido. Ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É uma palavra forte, é uma palavra muito séria. Todo reino dividido por si mesmo não prevalecerá, não prosperará, não subsistirá.
além de muitos relacionamentos quebrados, além de um reino dividido, onde não há descanso, não há paz, além de muitos relacionamentos quebrados, entra também o estresse, entra também os colapsos nervosos. Essa é exatamente a situação da nação brasileira hoje. Estresse, colapsos nervosos, um reino dividido, cada um achando que tem a receita certa, cada um achando que é o salvador da pátria. Uma pergunta para nós meditarmos um pouco mais sobre essas coisas. Por que será que a unidade é uma coisa tão difícil de ser alcançada? Você já pensou nisso? Por que será que a unidade é tão difícil? Sabe por quê? Porque a unidade exige humildade. E a humildade é algo muito difícil. Por isso Davi vai dizer no Salmo 133, quão bom, quão agradável é os irmãos viverem unidos. Quão bom é os irmãos viverem unidos, quão agradável é os irmãos viverem unidos. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção, ali o Senhor ordena a vida para sempre. Diga glória a Deus. O diabo não quer isso, o diabo não gosta disso, o diabo luta contra essas coisas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque, queridos, quando existe reconciliação, quando existe unidade, a revelação de Deus vem. Amém? É na humildade, é na reconciliação, é na simplicidade que as revelações de Deus vêm. E quando as revelações de Deus vêm, todas as pessoas são abençoadas. Todos são abençoados, todos desfrutam. Mas o reino dividido não subsistirá. Virá estresse, virá cansaço, virá ódio, virá intrigas, relacionamentos quebrados, confusão. Reino dividido não prevalece, não subsiste. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessas. Amém? Diga, o meu Deus é um Deus de promessas. Ouça, por exemplo, o que ele diz em sua palavra, em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20. Falando aqui que o nosso Deus é um Deus de promessas. 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que essa palavra está dizendo? Porque quantas são as promessas de Deus, todas elas têm em Jesus o sim. Tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, em todas elas tem o sim de Jesus. E tem também o amém de Jesus, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga, bendito seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Adorado seja o nosso Deus, um Deus grande, um Deus de promessas. Aleluia. A palavra está dizendo que Deus faz as promessas para nós,
e Jesus concorda com elas. Que maravilha! Deus faz as promessas e Jesus diz sim. Jesus diz amém, para a glória de Deus. Aleluia. Tantas tem nele o sim, o amém de Jesus. Porque ele é o amém para a glória de Deus. Ou seja, Jesus cumpre com todas as promessas de Deus. Amém? Jesus cumpre todas as promessas que Deus fez para nós. Toda a nossa confiança nas promessas de Deus deve proceder da nossa confiança em Jesus. Porque Deus não separa uma coisa da outra, não tem como separar. Toda a nossa confiança nas promessas de Deus deve proceder da nossa confiança em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como a uma pessoa que nós conhecemos e podemos confiar. Jesus, ele não é um ser abstrato. Jesus é uma pessoa. Jesus não é um ser distante. Jesus é um Deus presente. Glórias a Deus. E nós conhecemos bem as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus. Eu conheço as promessas de Deus. Agora, entre conhecer as promessas de Deus e receber das promessas de Deus, há um longo caminho a percorrer. Não basta conhecer. Nós conhecemos, nós sabemos. Mas, e para recebê-las? E para tomar posse delas? Quando eu vou pescar, por exemplo, aí chego à beira de um rio, e eu sei que naquele rio tem muito peixe. Eu sei que naquele lugar, naquele tanque onde eu cheguei, está repleto de peixe. Mas não basta eu saber que tem muitos peixes ali. Entre eu saber que tem peixes ali e saborear o peixinho, há um caminho. Há um caminho a percorrer. Então não basta eu saber as promessas de Deus, não basta conhecer as promessas de Deus, para que eu possa desfrutar, para que eu possa receber. Você pode estar perguntando, pastor, o que é preciso? Bem, existem princípios, alguns princípios, e eu quero compartilhar com você. Na verdade, são 4 princípios. Se o tempo for suficiente, eu gostaria de compartilhar esses 4 princípios com você, para nós tomarmos posse das promessas de Deus, desfrutarmos das bênçãos de Deus para nós. Em primeiro lugar, você precisa crer que tem direito às promessas de Deus. Diga comigo, por favor, acreditar que eu tenho direito às promessas de Deus. Muitas pessoas olham para as promessas de Deus, conhecem as promessas de Deus, admiram as promessas de Deus, mas ficam pensando assim, será que é para mim? Esses nunca vão receber. A cada pessoa que recebia uma bênção de Jesus, a cada pessoa que recebia um milagre de Jesus, uma cura de Jesus, o que é que Jesus dizia para ela? Filho, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Era a palavra de Jesus para a pessoa que era curada. Filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, é a fé do ser humano mais o poder de Deus. Então a fé do ser humano, unida com o poder de Deus, em ação com o poder de Deus, vai resultar na bênção, vai resultar no milagre, vai resultar no desfrutar das promessas de Deus. Diga comigo, a minha fé
unida ao poder de Deus, será bênção na minha vida. Amém. Eu posso orar o dia inteiro. Se não tiver fé, se eu não unir a minha fé ao poder de Deus, eu posso orar de joelhos o dia inteiro. É preciso eu acreditar que as promessas de Deus são para mim, que eu tenho direito às promessas de Deus. Eu preciso unir a minha fé ao poder de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ainda diz que pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Diz ainda em Hebreus 11 que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Diz ainda que pela fé Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua família e gastou 120 anos construindo a arca. E diz ainda que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu da sua terra. Diz ainda que pela fé Sara recebeu poder para ser mãe aos 90 anos de idade. Quem é que pode ser mãe aos 90 anos de idade? Somente pela fé e pela ação de Deus, de alguém que toma posse, que crê, que tem direito às promessas de Deus. Diz ainda em Hebreus 11, que pela fé Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Quem é que pode oferecer o seu próprio filho em sacrifício? Somente pela fé. Diz ainda que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Anrão e Joquebede esconderam o menino Moisés, desafiando as leis. Ainda diz em Hebreus 11 que pela fé o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho como por terra seca, e as águas do mar se transformaram como que em duas paredes, para que o povo de Deus passasse pelo meio a pé enxuto. Diz ainda que pela fé ruíram as muralhas de Jericó quando Josué tocou as trombetas. Diz ainda que pela fé a maior de todas as promessas de Deus se cumpriu em João 3,16, porque de tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz ainda em Hebreus 11, verso 6, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir isso comigo, por favor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para eu receber, desfrutar, tomar posse das promessas de Deus, somente através de Jesus Cristo, para a glória dele. Em primeiro lugar, eu preciso crer que eu tenho direito nas promessas de Deus. Em segundo lugar, é preciso obedecer aquilo que Deus determina para a minha vida. Você pode repetir isso comigo, por favor? Obedecer aquilo que Deus determina para a minha vida. Queridos, Deus não exige as mesmas coisas nas vidas das pessoas. Deus não exige a mesma coisa para a minha vida e a mesma coisa para você. Por exemplo, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua casa, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, se você não sair,
não tem cumprimento de promessa na tua vida. Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você precisa sair. Bem, se para Abraão Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, para Noé Deus disse: Noé, constrói uma arca. Para um Deus pede uma coisa, Deus exige uma coisa. Para outro Deus exige outra coisa. E diz a palavra de Deus em Hebreus 11:8, que Abraão obedeceu a ordem de Deus, de sair da sua parentela, da sua casa, da casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus ainda mostraria para ele. E diz também a palavra em Hebreus 11:7, que Noé igualmente obedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, de construir uma arca. Uma pergunta para nós meditarmos um pouco mais sobre isso. Não precisa responder. O que é que Deus tem exigido de você? O que é que Deus tem exigido da sua vida? Deus pode exigir uma coisa de teu pai e outra de você. Deus pode exigir uma coisa de sua mãe e outra de você. Deus pode exigir uma coisa do seu irmão, outra de você. Deus pode exigir uma coisa de sua irmã e outra coisa de você. Deus pode exigir uma coisa de seu filho e outra coisa de você. Mas se eu não obedeço aquilo que Deus determina, eu não terei as promessas de Deus cumpridas na minha vida. Eu não desfrutarei das promessas de Deus que Ele tem reservado para mim. Diga: louvado seja Deus. Em primeiro lugar, portanto, é necessário crer que eu tenho direito às promessas de Deus. Em segundo lugar, é preciso obedecer aquilo que Deus determinar para a minha vida. Em terceiro lugar, é preciso esperar o tempo que for necessário. Repita comigo, por gentileza: esperar o tempo que for necessário. Então, não desista nunca. As promessas de Deus podem vir para nós, o cumprimento das promessas de Deus podem acontecer para nós em um curto prazo, em um médio prazo ou em longo prazo. Tem promessas que são imediatas. Por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma promessa que Deus cumpre imediatamente. Renunciou a tudo, confessou o nome de Jesus. No momento em que confessou o nome de Jesus, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Imediatamente. E o exemplo bíblico disso para nós é aquele malfeitor na cruz, que não tinha tempo para nada, estava ali nos últimos instantes de sua vida, mas olhou para Jesus, invocou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, respondendo imediatamente, disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então tem promessas de Deus que se cumprem imediatamente para nós. Algumas promessas demoram um pouquinho, alguns dias, alguns meses. Por exemplo, quando Jesus nos diz em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Do que Jesus está falando? Do Pentecostes, do poder do alto, do fogo abrasador, do Espírito Santo,
que ele enviaria no Pentecostes, ele está prometendo aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, antes dele voltar para o Pai: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele faz uma promessa e dá uma ordem: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. Mas aí ele dá uma ordem aos discípulos: permaneçam na cidade, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa promessa se cumpriu. Em Atos capítulo 2, verso 2, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quanto tempo demorou o cumprimento dessa promessa de Jesus? 50 dias após a sua morte. Então, há promessas que se cumprem imediatamente, há promessas que demoram alguns dias, outras demoram meses. Essa demorou 50 dias. Se para aquele ladrão na cruz, se para aquele malfeitor lá na cruz, a promessa se cumpriu imediatamente, para os discípulos de Jesus, a promessa demorou 50 dias após a sua morte. Glória a Deus. Agora, eu não quero desanimar você, não. Não quero desanimar você, mas eu preciso falar a verdade. Tem promessas que demoram anos. Exemplo, em Gênesis 12:1, vocês conhecem, já falamos da ordem que Deus deu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Daqui de Gênesis 12 até o capítulo 25, quando nasceu Isaac, sabe quanto tempo passou? 25 anos. 25 anos. Como será que aguentaram esperar tanto tempo? Como será que Abraão e Sara conseguiram esperar tanto tempo uma promessa? O que é que eles tinham? Qual era o segredo? O segredo está numa palavra apenas: perseverança. Eles tinham fé, mas também a perseverança. Diga perseverança. Ou seja, eu não largo Deus de jeito nenhum. Eu não vou desistir de Deus, haja o que houver. Venha o tempo que vier, que eu tenho que esperar. Querido, se você se apossar da promessa de Deus antes do tempo, não vai ser bom, vai dar ruim. Se você quiser tomar posse da promessa de Deus antes da hora, virá perturbação. É como se comer um fruto verde. O fruto verde é ruim de comer, pode fazer mal. Amém? Que Deus te dê paciência, perseverança, uma fé firme, uma fé viva. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas em último lugar, nós já vimos que, em primeiro lugar, eu preciso crer que eu tenho direito às promessas de Deus. Em segundo lugar, eu preciso obedecer a tudo aquilo que Deus determinar para a minha vida. Em terceiro lugar, eu preciso esperar o tempo certo, o tempo de Deus, determinado por Deus. Em último lugar, eu terei que lutar. Diga, lutar.
Você vai ter que lutar. Por quê? Porque a salvação é de graça. Jesus já pagou o preço da salvação. Mas as bênçãos têm um preço. Para desfrutar das promessas de Deus, tem um preço. Glória a Deus. Amados, nós não estamos falando de salvação, estamos falando de desfrutar das promessas de Deus. A salvação é pela graça sois salvos. Mas as promessas têm um preço, têm um custo. E Deus sabe muito bem que a experiência, ela é fundamental para o ser humano. Deus sabe muito bem, o ser humano precisa passar por experiências. Por quê? Porque a experiência traz crescimento, a experiência traz aprendizado, a experiência traz amadurecimento na fé. E tudo o que o Senhor, Deus, determina para nós, teremos que passar por experiências. Porque tudo que o ser humano conquista com luta, com dificuldade, através das experiências dessa vida, ele valoriza mais. Ele ama mais aquilo que ele conquistou com luta, com dificuldade. Ele protege mais. Ele valoriza. E o nosso mundo está cheio de gente esbanjando coisas. Por isso Deus não dá promessas com facilidade, para que elas não sejam esbanjadas. Porque aquilo que o ser humano conquista com facilidade, sem passar por experiências, sem lutar por aquilo, sem batalhar por aquilo, ele não valoriza. Ele não vai valorizar, e ele vai esbanjar, ele vai jogar fora. Por isso Deus não dá promessas com facilidade. Por que é que Deus teria criado o homem, o ser humano, com tanta habilidade? Por nada, para não ser usada habilidade? Por que é que Deus teria criado o ser humano com tanta capacidade, com tanta virtude? Por que é que Deus teria criado o ser humano com tanta vontade, com sentimento? Deus havia prometido a terra para Abraão. Deus disse que era uma terra boa, a terra fértil. Deus disse a Moisés que a terra era boa, que a terra era fértil, que era uma terra que emana leite e mel. Só que a terra não estava vazia. Eles teriam que lutar. Deus disse que era uma terra boa, fértil, que emana leite e mel, uma terra produtiva, mas a terra estava cheia de inimigos. Lá tinha os cananeus, os heteus, jebuseus, os heveus, os amorreus, os gigarzeus. A terra era linda, era boa, Deus não mentiu, mas a terra não estava vazia. Ou seja, você terá que lutar, mas Deus diz: eu serei contigo. Amém. Diga: terei que lutar, mas Deus é comigo. Amém. Creia nisso, toma posse disso. Ele está com você, nunca te deixou, nunca te abandonou, e nunca irá te deixar, e nunca irá te abandonar. Glória a Deus. Ele diz: eu estou contigo, eu serei contigo, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te abençoo, eu estou com você. Louvado seja Deus. Os demônios vão te ameaçar, o inferno vai se levantar contra você, o demônio vai se levantar contra você, os demônios são mentirosos. Jesus está no barco, mas isso não significa ausência de tempestade. Jesus está com você, mas isso não significa ausência de lutas,
de esforço, de oração, de jejum, todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus Cristo. Todas elas passam pela pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Se você deixar o Senhor Jesus, você estará deixando as promessas. Se você abandonar o Senhor, automaticamente você estará abandonando as bênçãos, as promessas de Deus. Você estará fora das promessas de Deus. Mas se ao contrário, você se apegar cada dia mais com Ele, você estará garantindo todas as bênçãos, as promessas de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Você vai prevalecer, você vai vencer, porque as promessas de Deus são todas para você. E não apenas para você, mas para toda a tua casa. Para você e para toda a tua descendência. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 3, do verso 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Ou seja, em outras palavras, as promessas de Deus para a tua vida, para a minha vida, elas vão além do que você imagina, do que você sonha, do que você pensa e do que você pede para Ele. Glória a Deus. Grave essa palavra. Fique com essa palavra no teu coração. Toma posse dessa palavra e das promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curve sua fronte, por gentileza. E vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esse ensinamento que recebemos da Tua palavra nessa noite. Em primeiro lugar, Deus, precisamos crer que temos o direito das promessas do Senhor, porque Jesus as conquistou para nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, entregando a sua própria vida, derramando seu próprio sangue na cruz por nós, para que hoje pudéssemos desfrutar das promessas do Senhor. Em segundo lugar, Pai, aprendemos que temos que obedecer tudo aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que os rebeldes, os orgulhosos, os arrogantes não têm direito às bênçãos do Senhor. Ajuda-nos a sermos filhos obedientes, Pai, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Pai, aprendemos que devemos esperar o tempo necessário. Deus, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Nós contamos o nosso tempo de uma forma, mas o tempo do Senhor é completamente diferente do nosso. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar o tempo certo do Senhor, com paciência, com perseverança, com fé nas promessas do Senhor. Em último lugar, Pai, nós aprendemos que teremos que lutar, porque a salvação do Senhor é pela graça. Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, mas as bênçãos do Senhor têm um preço, têm um custo. Por isso o Senhor nos criou com capacidade, com virtudes, com vontade. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ao Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, seja toda a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Digam amém
e graças a Deus. Amém. Fiquemos de pé, por gentileza. Eu quero orar mais uma vez por você, pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos enfermos, por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, aos que estão entristecidos. Pai, Deus santo, Deus forte, Deus único e soberano, poderoso e amado, querido Deus, eu clamo pelas vidas nessa hora, pelas vidas dos dizimistas e ofertantes, que tem abençoado esta igreja, esta obra, Pai, que tem sustentado. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor há de retribuir a oferta deles abundantemente. Muito obrigado, Deus. Pai, eu oro e clamo por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Deus, venha a tua cura, o teu bálsamo sobre as feridas. Venha, Deus, aplacando toda dor. Venha sarando toda ferida, todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz o teu alívio, Senhor, a todo aquele que está sofrendo com alguma enfermidade, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, oro por aqueles que estão passando por lutas, por discórdias, por tribulações, aos que estão entristecidos, ó Pai, restaura a alegria de viver, Pai, em nome de Jesus. Inunda cada coração, ó Deus, nesse momento com a tua paz bendita e maravilhosa. Alcança cada pessoa, cada lar, onde essa oração está chegando agora. Pai, eu te peço, não estou exigindo nada do Senhor, estamos batendo a tua porta e pedindo ao Senhor a tua paz bendita. Teus anjos, ó Pai, acampem em cada lar. Nós te pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que acampem em cada lar, em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Graças a Deus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.